Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, proveniente da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar-se. Portanto, pela maneira como o Espiritismo nos leva a considerar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que teriam desesperado em outras circunstâncias. E é evidente que essa forma que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem isso, o teria transtornado. O mesmo ocorre com o suicídio, excetuando-se aquele que ocorre em estado de embriaguez e de loucura, que pode ser chamado inconsciente. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo, que só é infeliz por um dia, que está melhor nos outros dias, facilmente se arma de paciência, só se desespera quando não consegue ver o fim para os seus sofrimentos. O que é, portanto, a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para aqueles que não acreditam na eternidade, que acreditam que nele tudo termina, e a vida, se estiver encabrulhada pela amargura e pelos infortúnios, unicamente na morte vê uma solução para tudo. Isto, nada esperando, acha totalmente natural, totalmente lógico, mesmo abreviar suas misérias com o suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. E quando vemos o homem de ciência se apoiar na autoridade de seu saber para tentar provar aos seus ouvintes ou aos seus eleitores que nada tem de esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são infelizes, melhor coisa não lhes resta senão se matar? Que poderia dizer-lhes para tirar-lhes essa ideia? Que compensação podem lhe oferecer? Que esperança podem lhes dar? Nada, nada, mais que o nada. Disso se deve incluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, é preferível cair nele imediatamente e não mais tarde, para desse modo sofrer por menos tempo. A propagação da doutrina materialista é, portanto, o veneno inócula a ideia do suicídio. Na maioria deles que se suicidam, é aqueles que constituem apóstolos dessa ideia, assumem tremenda responsabilidade, uma vez que, com o Espiritismo não se tolera mais a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente no além-túmulo, mas em condição totalmente diversas. Disso decorre a paciência e a resignação, que os afasta muito naturalmente do pensamento do suicídio. Disso decorre, em suma, coragem moral. O Espiritismo produz ainda, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas vindo prestar contas de suas infelizes posições e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe aos homens abreviar a vida. Entre os suicidas, há alguns cujo sofrimento, por ser apenas temporário e não eterno, não é mesmo terrível e de natureza a fazer refletir quem estiver tentando a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio, a certeza que uma vida futura, na qual sabe
que será tanto mais feliz quanto mais infeliz, mais resignado for na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega precisamente a um resultado totalmente diverso daquele que esperava, e se liberta de um mal para incorrer num pior, mas logo e mais longo e mais terrível, e se engana se acreditar que ao matar-se vai mais depressa para o céu. O suicídio é um obstáculo para que possa no outro mundo unir-se aos que foram objeto de suas afeições e que esperava encontrá-los. Daí a consequência de que o suicídio só lhes trazendo decepções. É contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e disso se pode concluir que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, portanto, os resultados da doutrina materialista e espírita, somente no tocante ao suicídio, constata-se que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outro o evita, fato que é confirmado pela experiência. Então, meus queridos irmãos, o suicídio e a loucura. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, às vezes, têm um pouco de fé em Deus, acreditam em Deus, né? Mas conforme o transtorno que eles estão passando, na hora do desespero, eles resolvem suicidar, tirar sua própria vida, né? Então, quando a pessoa conhece o Espiritismo, ela conhece a lei de causa e efeito, ela sabe sobre o suicídio, por que está sofrendo, de onde veio, para onde vai, conforme aquilo que tiver vivido na Terra. Então, o Espiritismo, quando a pessoa conhece, evita muito da pessoa suicidar, né? Porque ela tem o conhecimento, ela sabe que se suicidar vai sofrer muito mais. O Chico Xavier nos conta uma história que ele tinha uma amiga que era espírita. Eu não lembro mais o que levou ela a suicidar. Eu sei que ela suicidou sendo espírita. Um dia ele perguntou a Emmanuel, né, conversando com ele, como que ela estaria, como poderia ajudar ela. Aí o Emmanuel pegou, levou ele até onde era a sepultura da amiga dele que tinha suicidado. Então, ele viu ela ligada ao corpo, desesperada, tipo arranhando, acho que ela tomou veneno, arranhando a garganta, passando as unhas num desespero. Então ele pegou o Emmanuel e falou para o Chico, falou assim, quando a pessoa suicida e não tem nenhum conhecimento da vida futura, é diferente. Mas quando a pessoa tem conhecimento e mesmo assim suicida, o sofrimento dela é muito maior, porque ela tinha conhecimento. Aí o Chico disse, mas como que a gente pode fazer para ajudar ela? Ele disse, agora é só o tempo. É só o tempo, orar por ela, né? Porque ela tinha conhecimento, então o sofrimento dela ia ser muito maior. Então, o suicídio destrói, né, ao corpo daquela pessoa de uma maneira muito violenta. E o sofrimento do suicida, digamos assim, se ele se jogou na frente de um trem e o corpo foi espedaçado, é como se o tempo não passasse. Ele vai se ver o tempo todo na eternidade, né, lá no umbral onde ele estiver no Vale dos Suicidas, é como se o tempo não passasse. Ele vai se ver o tempo todo suicidando e o corpo despedaçado. Esse é o sofrimento. E aqueles que às vezes têm pai, têm filhos, têm família que suicida, além de se ver naquele momento suicida, ele vai ver o sofrimento da família. Porque um pai de família ou uma mãe de família, né, suicida e deixa os seus entes queridos pequenos para trás, então vai ver o sofrimento daquela família. Ainda mais se for criança, e a criança já tiver um certo entendimento e um dos pais suicidar, para aquela criança vai ser um trauma muito grande. A responsabilidade vai ser daquele que cometeu o suicídio, né? Então esse é o sofrimento dele, ver o que está acontecendo também com a sua família. Então, o Espiritismo, ele tira esse véu dos nossos olhos, né?
Às vezes a pessoa acha que pode ir lá matar, estuprar, depois vai lá, confessa com o padre ou com o pastor, seja com quem for, e está perdoado. Não é assim mesmo, não é assim mesmo não. A pessoa vai, se ela errou, além de ter confessado o pecado, ela tem que procurar consertar o erro dela, mudar de atitude. Porque se a pessoa confessa e é perdoado, ele vai comete aquele mesmo erro de novo. É só ir lá e confessar que está tudo certo. Mas não é assim. Se a pessoa se arrependeu, além dela confessar, já que ela quis ir confessar com o padre, com o pastor, com o espírito ou com alguma pessoa, ela deve consertar o erro. Então, se ela vai se abrir com um espírita, o espírita vai falar com ela assim: sim, você errou, todo mundo erra, mas agora você tem que consertar o seu erro. Você foi lá, prejudicou aquela pessoa, então dá um jeito de ajudar essa pessoa, de pedir perdão, né? E ajudar aquela pessoa, conserta os seus erros. Não importa quanto tempo demorar, conserta os seus erros, né? Então, a melhor maneira de nos prevenir contra o suicídio e a loucura é realmente termos uma fé verdadeira em Deus, nos fortalecer através da prece, porque a prece nos fortalece, nos ajuda. Assim nós vamos lutando contra essa tentação do suicídio, né? Então, meus irmãos, é muita dor, muito sofrimento que o suicida tem, porque além de se ver aquele tempo de sofrimento, se ele tiver, digamos, mais 40 anos para viver, ele vai ficar 40 anos na espiritualidade, vendo aquele mesmo momento de suicídio. Isso é uma tortura, né? Que, Nossa Senhora, sofre muito. Então, o suicídio, a pessoa não tem o direito de tirar a vida que Deus lhe deu. Só Deus tem o direito de tirar aquela vida na hora que for certo, na hora que foi combinado dela partir. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Isso são os suicidas conscientes. Os suicidas inconscientes são aqueles que estão bebendo, se drogando, às vezes comendo demais, que aqueles ficam com peso acima do normal, pesando 200 tantos quilos. Isso também é suicídio inconsciente, porque a pessoa ainda não aprendeu a encontrar o equilíbrio, a harmonia da vida, e às vezes num momento de preocupação, de aflição, se deixam levar pela bebida, pela droga, por excesso de alimentação. É o suicida inconsciente. Perante a justiça divina vão ter também que responder por isso. E tem aqueles suicidas que às vezes têm fé em Deus, né? Acredita, reza, procura se fortalecer, mas conforme a situação, no momento de desespero, ele não pensa nem nada, ele não consegue raciocinar. Ele vai e suicida. Não foi planejado. Quando é planejado, a responsabilidade é muito maior. Então Deus é muito justo, ele vê o que levou a cada uma das pessoas se suicidarem. Tem pessoas que às vezes a aflição é tão grande, às vezes são pressionados por outras pessoas, né, que leva aquela pessoa em desespero e a pessoa suicida. Então a responsabilidade vai ser de quem suicidou e de quem provocou o suicídio, né? Isso é a importância de sermos pacientes e caridosos com o nosso próximo, né? Então, no livro Céu e Inferno, fala sobre todos os tipos de suicídio. E quando você lê o livro, que você chega no final do livro, você vê que Deus maravilhoso que nós temos. Ele não abandona nenhum dos seus filhos, nem o pior dos criminosos é abandonado. Nem o pior. Todos são aparados de alguma forma. Quando querem ajuda, a ajuda chega. Então, quando você lê Céu e Inferno, você compreende. Meu Deus, que Deus maravilhoso nós temos. Como Ele é amor, como Ele é compaixão, como Ele é misericordioso. Então, o suicídio e o aborto são os piores crimes que existem, né? O aborto, porque a criança é assassinada sem ter sequer uma condição de se defender, que é uma coisa muito triste. Quem lê o livro do Luiz Sérgio, Deixa-me Viver, lá também fala sobre isso. Então você vê como que é triste a situação das crianças que foram abortadas.
Então, o suicídio e o aborto é o pior crime que a pessoa pode cometer. Então, meus irmãos, devemos pensar bem e tomar boas atitudes na nossa vida, rezar com muita fé para a gente nunca chegar a essa situação. Eu sei que eu já passei por isso, né, de pensar em suicídio, quando eu falo da morte do meu filho Hudson, né, em um outro vídeo. Então eu quero contar para vocês agora uma experiência que eu tive, né, como eu falei no outro vídeo, quando eu fiz uma cirurgia, eu fiquei tendo visões de vidas passadas, né? Porque quando a gente faz uma cirurgia, a gente perde sangue, então o nosso corpo fica mais frágil. Então a gente fica mais leve, mais, digamos assim, um pouco mais leve, porque o corpo está fraco. Então eu vi essas passagens de minhas vidas passadas. Então eu me vi assim no lugar alto, numa montanha, eu e meu namorado ali brincando, tinha uma árvore no meio, e nós dois corríamos para lá, para cá. E aí eu chegava na ponta assim, e lá embaixo era muitas pedras, e em algum lugar ali perto devia ter uma cachoeira, porque eu via barulho de cachoeira. E a gente saía ali brincando, se abraçando, correndo, até que apareceu 4 homens a cavalo quando eu estava na beirada dessa montanha. Parece 4 homens a cavalo, meu namorado estava mais longe de mim. E a impressão que eu tive que aquele meu namorado era o meu marido de hoje, meu marido Paulo. E aqueles homens já chegam atirando e atira nele. Aí eu pulo no penhasco. Lá embaixo era só pedra, né? Só pedra. Então, eu sempre tive pavor de alturas. Sempre, nunca gostei de altura, né? Quando eu fui em Aparecida do Norte, quando eu tinha uns 14 anos, quem já foi lá sabe que lá tem uma escadaria muito grande para descer. Estava chovendo. Quando eu cheguei lá em cima, na ponta daquela escadaria que eu tinha que descer, parecia que eu estava até me vendo rolando lá embaixo. Chovendo, eu sentei no chão, desci a escadaria toda, arrastando o bumbum no chão. Da impressão que me causou aquela altura da escada. Então, quando eu vou em algum prédio, que eu estou lá embaixo, eu não gosto nem de estar olhando para a janela. Me dá uma má impressão. Então, e eu sempre me via também, antes de saber desse suicídio, né? Desse suicídio que eu tive, muitos anos atrás, eu sempre me via assim em cima de um lugar alto e pulando. Mas eu não sabia por quê. Eu só fui saber o porquê depois que eu tive essa visão de minha vida passada. Então, meus irmãos, a gente sempre traz na lembrança, né, alguma coisa assim. E eu sempre gostava de nadar, gostava de água, mas eu nunca gostava de mergulhar e de ficar com a cabeça debaixo da água. Nunca gostava, me dava nervoso. Com o tempo eu consegui ir vencendo isso. Mas eu sempre tive pesadelo com o mar, sempre. Até um dia que eu fazendo meditação, eu vi assim no mar um barco afundando e eu lá abraçada a um pedaço de madeira. Então acho que o navio afundou, eu passei por aquele sufoco. E o que eu ia falar? Esqueci, mudei de assunto, esqueci. Então, o suicídio sempre traz alguma coisa que mexe com a gente. Pessoa que às vezes foi morta por arma de fogo, tem nervoso de ver arma de fogo. Se foi por faca, tem nervoso de pegar faca, né? Então, eu só fui conseguir vencer mais esse medo meu de altura, que eu consegui vencer, graças a Deus. Talvez não completamente, né? Quando eu fui lá no Beto Carreiro, esqueci o nome daquela cidade lá, que fica o Parque do Beto Carreiro. Quando eu tive que ir de avião com a minha filha, né? Tive que ter coragem para entrar naquele avião. Chegou lá também, a gente pegou Camboriú, né? Que acho que é o nome da cidade. A gente foi andar de bondinho para ir lá do outro lado. Meu Deus, naquele bondinho lá no alto, eu ia de olhos fechados. Dava nervoso quando eu abri os olhos assim para olhar. Nossa Senhora, aquilo foi terrível para mim. Eu fui
E depois para descer a mesma coisa. Eu falei com ele, se algum dia a gente voltar aqui, eu não subo nisso aqui de novo mais não, nunca mais. E acabou que alguns anos depois eu voltei, aí já não fiquei mais com medo do avião, mas o bondinho foi a mesma sensação. Terrível. Aquilo, não, nunca mais quero andar nisso. Então, eu consegui com o tempo ir vencendo isso, né? E antes de eu andar de avião com a minha filha, um dia nós fomos no Rio de Janeiro, a trabalho, que meu marido tinha que ver um trabalho lá, e a gente andou de helicóptero. Eu achei horrível também, mas o barulho do helicóptero era tão forte que a altura nem me incomodou tanto, né? Então, meus irmãos, é isso. A gente sempre traz alguma coisa em nós dos suicídios que cometemos em vida passada. Nesta atual vida, eu tenho fibromialgia, eu tenho problema no pescoço, tenho no ombro, tenho na coluna, tenho no joelho, tenho no pé, consequência desse suicídio. Com certeza, antes dessa vida atual, em alguma vida que eu reencarnei, eu devo ter reencarnado depois desse suicídio toda torta, toda aleijada, né? Então, se hoje eu estou trazendo um resto desse suicídio que eu cometi talvez há uns 300, 200 anos atrás, eu não sei. Então eu tenho fé em Deus que eu nunca mais vou cometer esse suicídio. Nessa vida eu passei por essa tentação, né, que foi quando meu filho Hudson morreu. Então foi uma luta muito grande que eu tive e não passou. Quando eu mudei para São João, eu continuava pensando no suicídio. Às vezes quebrava uma garrafa, eu pensava, é só pegar esse vidro e passar aqui no meu pulso. Nossa, mas para quê? Não tem motivo para suicidar. Às vezes meu filho amolava uma faca, tá aqui mãe, a faca tá boa para a senhora cortar carne. Eu pegava aquela faca e pensava, era só passar no pulso. Quer dizer, eu tive que vir anos e anos lutando comigo mesmo, que eu acredito que é uma vitória minha, porque eu consegui vencer, porque os obsessores aproveitam essa oportunidade para fazer a pessoa se matar, porque a pessoa desencarnando fica mais fácil para eles fazerem aquela pessoa sofrer. Então, graças a Deus, eu consegui vencer. Hoje eu não penso mais nisso. E tem também a condição, né? Que muitas pessoas às vezes suicidam porque o obsessor está ali. Vai acabar seu sofrimento, se mata, vai acabar seu sofrimento. E acaba induzindo a pessoa que já está desesperada com algum problema a suicidar. Aí quando suicida sai do corpo, aí ele lá para fazer ela sofrer. Escravizar, judiar, bater. Porque fora do corpo, o espírito também continua sentindo as dores, o sofrimento. Então, os suicidas quando suicidou por causa de um espírito obsessor, aquele obsessor judia demais dele. E o espírito sente no corpo espiritual dele todas as dores, como se estivesse no corpo físico. Então, meus queridos irmãos, temos que ter muita força para não cometer esse ato contra Deus, porque Deus é amor. E isso é uma revolta contra Deus, por isso que nós sofremos muito. Só Deus tem o direito de nos levar para o plano espiritual. Infelizmente, nos dias de hoje está tendo muito suicídio, porque muita gente também está tendo muita depressão. Pelo que eu soube, no Japão, muitas jovens, rapazes e moças, estão suicidando muitos jovens, porque lá nas escolas eles exigem muito dos alunos, exige tanto que os alunos chegam em desespero e suicidam. Uma vez porque lá também se tem religião católica deve ser muito pouca. Então eles acabam suicidando. Então nos dias de hoje, infelizmente, está acontecendo muito isso. Então vamos orar por nós, orarmos pelos nossos irmãos que a gente sabe que pode estar em aflição. Vamos orar pelos suicidas, né? Tem uma outra história também de um homem que morava no apartamento, ele era um médico que trabalhava, ele era espírita. E do lado do apartamento tinha um vizinho com problema de depressão. Então, quando ele voltava do trabalho, ele sempre passava lá e conversava um pouco com ele. Aí um dia ele passou, ele viu a porta meio aberta, não vou passar aí hoje não, vou em casa assistir futebol, tomar uma cervejinha, qualquer coisa assim. Aí ele pegou, porque a espiritualidade faz tudo para evitar que a pessoa suicida, né? Foi lá, tentou fazer com que ele fosse lá conversar com o rapaz antes. Ele, não, eu vou assistir um jogo. Aí ele dormiu, sonhou com barulho de ambulância, não sei o quê.
quando ele acordou realmente o barulho de ambulância. Aí quando ele foi ver, o vizinho dele tinha suicidado. Se ele tivesse parado lá um pouco com ele, conversado, ele poderia ter evitado aquele suicídio. Principalmente sendo espírita, a espiritualidade fez tudo para ele ir lá e ele não foi. A espiritualidade faz tudo para evitar o suicídio. Quando ele sabe que alguém está pensando em suicídio, eles procuram as pessoas mais por perto, que estão prósperas, a escutá-los, né? A levar, a socorrer aquela pessoa para não acontecer o suicídio. Pois é muito mais fácil ajudar a pessoa antes que ela suicida do que depois que ela já suicidou. Então, a importância de nós sermos pacientes, tolerantes, que aquelas pessoas que estão em aflição, que vêm conversar com a gente tem que passar um apoio, dar força, para evitar que essa pessoa cometa um ato de suicídio. Aí se ela comete um ato de suicídio porque a gente ficou com preguiça ou quis assistir isso e aquilo e não foi dar atenção que aquela pessoa já esperava, né? Como desse rapaz, ele esperava todo dia o moço passar lá um pouco para conversar com ele. Aí o sentimento de culpa desse rapaz e o remorso que fica. Puxa vida, se eu tivesse parado 10 minutos para conversar com ele, ele não teria suicidado. Aí nós vamos ter que haver com a nossa consciência, né? A nossa consciência vai estar nos mostrando. Então, meu irmão, suicídio e loucura. A depressão leva ao suicídio, leva à loucura, leva ao suicídio. Então vamos orar muito por nós mesmos, pelos nossos entes queridos que a gente sabe que está em aflição, que estão aí no vício da bebida, da droga, porque a oração fortalece, nos protege. E quando a gente ora para uma pessoa com muito amor, a gente está mandando energia de amor para aquela pessoa, e quando a gente manda, a gente também recebe. E quando a gente manda essa energia de amor, às vezes aquela pessoa pode até estar pensando em suicídio, mas você está rezando ali para ela com tanta fé, com tanta esperança, que no momento ela pensar, não vou fazer isso hoje não, quem sabe outro dia. Aí assim, conforme a gente vai rezando, a pessoa vai se fortalecendo e evita um suicídio, né? Então, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo abençoe a todos nós, os nossos familiares, os irmãos que estão me ouvindo, muita luz e muita paz. Fiquem na paz e no amor de Jesus Cristo.